Bom dia, pessoal. Disciplina de treinamento físico, dia 3 de novembro, aula da manhã, parte 1. Começamos com os seminários da disciplina de treinamento. Deixa eu dar alguns avisos gerais. Eu queria primeiro falar assim, sobre a questão das notas. Eu sei que gera sempre ansiedade e dúvida mesmo, né, sobre o processo, especialmente quando é algo novo, né? Eu sei que em outros semestres, como já tem coisas que vão acontecendo, o aluno jamais sabe de mais detalhes. Então, tem esse processo e nós estamos atentos a isso também. Eu queria dizer isso para tranquilizar mais os alunos. Mas, de qualquer jeito, tranquilizar no sentido de que dá tempo de melhorar. Então, para quem teve dúvida, que bom, que entendam bem assim, o que faltou no trabalho, vão atrás para procurar ver com o monitor e comigo, e eu já tive vários alunos que fizeram isso, para saber bem o que precisa fazer para o próximo, tá? E no próximo a gente inclusive nós vamos avaliar um pouco mais forte. Nós nessas notas que estão aí a gente já deu uma boa levantada, assim, em geral, tendo em consideração que era a primeira, tá? Então não tirem dúvidas. Se ficaram, eu acho estranho tal coisa, perguntem. Só não pode ser agora no horário de aula, tá? Mas lembrem que nós somos bastante à disposição, totalmente à disposição. Pessoal, deixa eu dar o aviso dos seminários agora, né? Pessoal, lembrando que os seminários é um momento em que vocês têm para ouvir os colegas de vocês, que eu acho muito legal, então respeitem bastante isso, eu redobro a importância de assistir mesmo e valorizar o trabalho e o esforço aí dos colegas de vocês, e lembrar que os seminários é um modo da gente se aprofundar em temas específicos relacionados ao treinamento físico. Tá? Então, lembrem que tem esse objetivo. Né? O objetivo da gente ler artigos, se aprofundar em alguns pontos que certamente na disciplina a gente não conseguiria. Tá? Então, é por aí. Lembrem que vai ser avaliado sempre a questão de formato, né? Então, qualidade de slides, postura de apresentação, o tom de voz, a organização do material ao longo dos 10 minutos e, claro, o tempo em 10 minutos. Tá? Lembrem que o pessoal pega no meu pé lá que eu sou o professor cronômetro, né? Que fico lá tirando um ponto a cada 1 minuto, e é mesmo. Então, se controlem bastante para fazer a apresentação em torno de 10 minutos, que é de 9 minutos 01 a 10 minutos e 59, para ser exato, para não ter descontos. Fora isso, tem desconto, 1 minuto, 1 ponto. Tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro grupo aí da Augusto, Fernanda, Gabriela, Mariana e William. Estou vendo aqui no slide, tudo com vocês, pessoal. Bom dia. Se me ouvem rapidinho, que eu tô sem fone de ouvido. Sim, Gabi. Tá ouvindo, obrigada. Posso começar, Sora? Sim. Bom dia, o nosso grupo é composto, então, pelo Augusto Souza, a Fernanda Martins, Gabriela Ribas, eu, Mariana Fagundes e o William Santos. E o artigo que a gente escolheu foi os efeitos de diferentes protocolos de treinamento resistido em desenvolvimento de força e resistência muscular em crianças. Nos últimos anos, então, o treinamento resistido tem se mostrado como um método seguro e efetivo de condicionamento, desde que seja feito da maneira correta. A literatura mostra que treinamento resistido na juventude pode melhorar a performance e reduzir lesões. Os pesquisadores têm usado diferentes combinações de carga para estudar os efeitos do treinamento resistido. Uma grande variedade de protocolos pode ser efetiva, mas a relação volume-intensidade pode ser uma das mais importantes. O objetivo do trabalho, então, é comparar e avaliar as respostas de um programa de treinamento com baixas repetições, carga pesada, com de um programa de altas repetições, carga moderada em crianças. Bom, então, como métodos, tiveram 33 meninos e 11 meninas, tá? Entre mais ou menos 5 e até 12 anos, 11,8 que ele coloca no artigo. Todos eles eram saudáveis e não tinham nenhuma experiência com treinamento resistido. Os excluídos do estudo, na realidade, foram com doenças pediátricas crônicas, limitações ortopédicas ou maiores de 12 anos. Então, eles foram aleatoriamente selecionados em 3 grupos. Um grupo com baixa repetição e carga pesada, e um grupo com alta repetição e carga moderada, e um grupo de controle. Esses 2 grupos primeiros fizeram parte do programa de treinamento. Pode passar.
Então, eles fizeram uma sessão única antes dos testes, que foram 10 minutos de aeróbico, alongamento, e também para eles terem a respiração adequada e o movimento controlado. Quem participou do programa de treinamento, eles fizeram 2 vezes por semana, duração de 8 semanas, entre 30 a 40 minutos, e fizeram 11 exercícios, uma série de 11 exercícios, 2 com peso corporal e 9 com equipamentos infantis. Os de baixa repetição foi de 6 a 8, e os de alta repetição com carga moderada foram de 13 a 15 repetições. Pode passar. O teste, a força muscular, primeiro, o RM, ele foi considerado como resistência máxima que poderia ser levantada em toda a amplitude do movimento. Então, foi supino e extensor de joelhos. Eles fizeram 6 repetições com carga baixa e logo em seguida 3 com carga alta e uma repetição com 95% do RM premeditado. O teste de resistência com RM inicial foram 6 repetições com baixa carga para aquecimento, né? 2 minutos de intervalo e maior número de repetições com RM premeditado inicialmente. Então, quanto mais repetições, maior o volume obtido no teste. Todas as crianças elas foram autorizadas a participar da educação física e atividade recreativa, tanto no grupo de programa de treinamento até o grupo de controle. E a resistência muscular local, ela foi considerada como o número de repetições realizadas até a fadiga voluntária, que a criança falava, tá, não vamos mais fazer, com o valor de um RM intensidade premeditada no início do estudo. Então, esses foram os valores de critério do estudo. Pode passar. Bom, nos resultados do artigo, mostrou que as repetições de um RM do grupo de controle foi significativamente menor em comparação aos grupos de treinamento em ambos os exercícios e que uma criança do grupo de baixas repetições com carga alta não conseguiu completar o estudo porque o cronograma pessoal dela não bateu com o cronograma de treinamento do estudo. Aqui nos resultados de pressão torácica, mostrou que o grupo de repetição baixa com carga pesada não teve diferença significativa no ganho de força comparado com o grupo controle, enquanto o grupo de repetição alta com carga mais baixa teve diferença significativa em resistência muscular comparado ao grupo controle da maturação. No resultado de extensor de perna, mostrou que os dois grupos tiveram resultados significativos comparado ao grupo controle, os dois grupos treinados, né? Porém, esses dois grupos treinados entre si não tiveram um ganho de força muito significativo. E no final do estudo, o grupo de controle teve um ganho de força de 3,6% por conta da maturação. Aqui tem uma tabela dos resultados de força que mostra a média e a mediana do número de repetição máxima até a falha que as crianças fizeram com aquela carga inicial, que mostra que o grupo com altas repetições e carga baixa, na quarta semana teve um desempenho significativo comparado ao início, assim como o fim do projeto teve um desempenho significativo comparado tanto ao início quanto à quarta semana. Já no grupo de baixas repetições com carga alta, o exercício de membro superior da quarta semana não teve um desempenho muito significativo comparado ao início e que o fim do projeto só teve um desempenho significativo comparado à quarta semana e não ao início. E o controle ali teve aquele aumento por conta da maturação. E aqui tem a tabela de resultados de resistência muscular, que mostra que um grupo de altas repetições com carga baixa teve resultados significativos tanto em membro superior quanto em membro inferior, que o grupo de repetições, de baixas repetições com uma carga alta não teve resultados significativos e o controle ali, né, teve aquele aumento por conta da maturação. Esse estudo foi diferente de anteriores por avaliar e comparar os efeitos de diferentes protocolos nas crianças, e não de um protocolo específico. O objetivo, então, foi achar a faixa de repetições mais eficientes para obter ganho de força e resistência muscular nas crianças. A inclusão do teste de ORM, ele possibilitou uma análise cronológica dos efeitos dos dois grupos. E
Os grupos eles foram feitos mistos por não haver uma diferença significativa entre as crianças nessa idade. Se tratando de força muscular, estudos apontam que um treinamento de resistência progressivo ele pode aumentar os ganhos de força muscular além do crescimento e maturação normais nas crianças. E os ganhos de força muscular durante a infância, eles foram atribuídos principalmente a adaptações neuromusculares. Comparando os estudos anteriores de crianças e adultos, os resultados desse trabalho, o membro superior, a curto prazo, os resultados foram inferiores aos achados em estudos prévios. E os resultados de membro inferior consistiram com os dados envolvendo adultos e crianças. Pode passar. Resistência muscular. O grupo de altas repetições, ele teve maior ganho de resistência muscular comparado ao grupo de baixas repetições, se tratando de membro inferior. Isso pode ser dado principalmente pelo fato de que o grupo de altas repetições teve mais repetições e tiveram mais exercício de membro inferior do que superior. O estímulo-resposta ele pode variar nas crianças e idosos. Isso foi demonstrado principalmente na diferença de resultados entre os grupos de crianças e estudos prévios envolvendo adultos. Houveram duas complicações de interpretação nesse artigo. A primeira foi o menor peso corporal do grupo controle comparando com os grupos de treinamento, e o outro foi a exposição de que todas as crianças eram pré-adolescentes, sendo que não houve uma avaliação de maturação biológica. Bom, então concluindo, o estudo mostrou que diferentes protocolos de treinamento podem aumentar a força e a resistência muscular em crianças. No entanto, o programa de treinamento com altas repetições e carga moderada pareceu trazer mais benefícios do que o programa com baixas repetições e carga pesada, principalmente para crianças participando de um programa introdutório. E mesmo sendo provável que mais sessões a longo prazo fossem necessárias para causar adaptações maiores, principalmente em crianças já treinadas, iniciar um programa de treinamento resistido com crianças de uma série de 13 a 15 repetições, como foi o caso desse estudo, proporciona adaptações positivas em performance muscular, proporciona oportunidade para cada criança experienciar o sucesso de sua performance, né? Isso é uma questão psicológica do treinamento que deve ser aprofundada em estudos futuros. Proporciona também maior engajamento do que treinamentos com menores repetições. E por causa dessa crescente popularidade que a gente vem vendo, treinamento resistido em jovens, futuros estudos a longo prazo devem ser feitos para avaliar os efeitos dessa variação volume e intensidade, como foi o caso nesse estudo, nos parâmetros de saúde infantis. Obrigado, é isso. Muito bem. 9h57, né? Poderiam ter falado mais 3 segundos, né? Dava para ser um pouquinho melhor. Tá ótimo, gente. Tirem o compartilhamento para a gente se enxergar um pouquinho. Vamos começar por isso, pelo formato, tá tudo ok, tá? Se dividiram muito bem, se nota que se organizaram, inclusive na fala, assim, se nota que de vez em quando se parece que vocês leem um pouquinho, mas mesmo assim ficou muito bom, porque vocês falaram, ao menos, ou até leram alguma coisa que não estava exatamente como estava no slide, então isso já é uma coisa boa, sabe? Que faz quem está assistindo pelo menos não fica grudado no slide lendo junto com vocês, né? Ficam atentos também ao que vocês estão falando. Então, parabéns, ficou bom de formato, o slide também é um padrão muito colorido, mas eu não tenho religião sobre isso. O que eu vi que estava muito legal e com os temas da criança e coisa, e achei legal, tá? Ficou boa mesmo a apresentação, com tamanho, letra, tudo. Obrigado. Tá? Sobre o artigo, vocês trazem as informações, né? Eu vejo que tem informações de treino, mas tem uns conceitos bem gerais, assim, de exercício e de treinamento que vocês não usam como vocês foram bem ligados ao que o autor traz, né? Como estava no artigo. E agora que eu vou tentar puxar para o treinamento, tá? E tem umas traduções ali que também nem em português a gente costuma usar muito e são bem importantes para a gente entender. Então, também vou testar vocês, assim, para dizer nesses 10 minutos sobre essas coisas inicialmente. Tá?
Vocês falam de exercícios de pressão torácica e qual era o outro exercício? Extensor de perna. Extensão de perna, né? Vocês já tiveram a disciplina de cinesiologia, né? Quando a gente fala em extensão de perna, o que é, assim, mais exatamente do ponto de vista cinesiológico, o que eles estão realmente avaliando, que tipo de exercício que está acontecendo ali, que não seja extensão de perna? Qual é o termo que a gente poderia usar melhor para representar o que está sendo avaliado ali? Eu sei que a tradução está correta, tá? Fiquem tranquilos. Assim, vocês traduziram leg extension, se não me engano, devia estar escrito. Mas sim, diga lá, o que é do ponto de vista cinesiológico isso? Extensão de joelho? Extensão de joelho, é isso aí. A gente até pensou em botar, mas a gente quis se ater ao artigo que dizia isso, e por isso a gente botou de perna. Tranquilo, tá? Mas só para a gente, até para quem está assistindo, e a gente costuma usar muito isso em pesquisa mesmo, que é esse teste de extensão de joelho, né? Eu só não me lembro se era dinâmico ou isométrico. Dinâmico. Era dinâmico. Tá, então era um teste de 1 RM lá, dinâmico, e depois no pós-teste, vocês explicaram bem, era feito com aquela pré-carga e o número de repetições que eles conseguiam fazer, né? Tá. E o segundo termo é que me chamou mais atenção. Esse eu não traduziria nem assim como ficou de extensão de perna. Esse eu arrumaria mesmo. Extensão de perna já me dói, porque eu sou daquela cinesiologia muito articular. Mas vai saber, às vezes muda, mas tudo bem. Mas o pressão torácica, não gostei mesmo do termo. Esse nós temos que arrumar mesmo. Mas assim, ó, primeiro na prática do treinamento de força, que exercício é esse? É supino. É supino, é isso aí, né? Então, tá, eles costumam usar chest press, se não me engano, né, o termo. Sim, chest press. Ah, que é isso, tipo, ou eles usam também para leg press, né? Eles usam também pressão de perna, né? Mas é melhor traduzir ou deixar o termo. Leg press já se usa em inglês mesmo. Aqui no Brasil pegou, né? O chest press não, né? Aí é melhor usar supino, assim, para se comunicar. Isso aí, mesmo em nível científico, dá para traduzir assim. Tá legal. Agora outra coisa. Agora vamos para as perguntinhas que eu quero mais ligada à disciplina. Eu troquei até o nome da menina, Fernanda. Eu chamei de Mariana. Tava a Fernanda aparecendo e Mariana escrito. Né? Eu saí já trocando. Mas assim, ó, Fernanda, tu comentaste ali no teu teste, que tá, o teste de 1 RM, eu não sei se foi tu mesmo, até fica o grupo liberado para responder, mas acho que foi tu, que era assim, eu vou testar a resistência máxima durante um exercício. Tu usou esse termo. E aí eu quero questionar vocês, assim, nós falamos muito do conceito de resistência, do conceito de força. De novo, na tradução literal, às vezes dá espaço para muita coisa, né? Depois a gente pode até discutir esse uso mesmo. Mas essa resistência máxima tem um sentido de resistência segundo o que a gente viu na disciplina? Não. A repetição máxima, no caso. Isso. Eu falei resistência máxima? Sim, tu inverteu eu falei errado, a explicação. Então. Tu Eu falei errado, então. Eu falei errado. Foi ali na hora de explicar as duas avaliações. A de força muscular é 1 RM, é o teste de 1 RM, e a resistência muscular é o máximo de repetições com aquele 1 RM inicial, após no final lá das sessões. Isso. Daí tu inverteu os dois, mas é no sentido de repetição máxima. Repetição máxima. Tá, perfeito. Agora, a minha questão é assim para o grupo. Aí eles avaliaram, então, a força máxima, que é 1 RM, né, ponto, é isso que se avalia, né, e essa resistência muscular, que eles usaram exatamente esse, acho que era muscular endurance, se não me engano, ou, né, muscular endurance. E aí, assim, ó, agora eu quero uma discussão com vocês, é uma coisinha mais fina, assim, mas eles avaliaram essa resistência muscular como? Vamos começar por aí, só lembrando do método ali, como é que eles chegaram a dizer que foi testado resistência muscular? Era com o RM já premeditado inicialmente no início do teste, e aí depois a criança ia até a criança falava a fadiga dela voluntária, né? Ela dizia quando ela não aguentava mais. É isso, né?
Uhum. Ela executava repetições com aquela carga lá inicial, lá do pré-teste, Isso. e aí ela fazia mais de uma, né? Mais de uma RM, fazia mais, e isso se tornou uma resistência muscular. É isso. Só que assim, ó, agora eu vou fazer a perguntinha sacana. Pelo que a gente viu na disciplina, esse seria um teste de quê exatamente? Eles usam o termo resistência muscular, mas pelo que vocês viram na disciplina, isso seria um teste de quê? Resistência de força? Resistência de força. É isso aí. Tá? E assim, a gente nem sabe se é muito, né? Porque depende de quantas repetições se faz. Mas tu vê como esse conceito da resistência, ele é meio... É tudo meio dúbio, né? Porque o aluno pode ser que no pós-teste faça 3, 4 repetições e eles estão chamando isso de uma resistência muscular. A gente sabe que não é. 3, 4 repetições está dentro de uma zona de treino, até de avaliação mesmo, que representa muito mais uma força máxima do que uma resistência muscular. Ela representaria mais essa resistência muscular se fizesse em torno de 15, 20 repetições. E talvez até tenham feito, eu não sei, mas acho que não, né? Num tempo tão... Foi sim, o grupo de altas repetições teve uma média de 5 a 6 repetições com RM inicial, se eu não me engano. Ah, entendi. Aí no pós-teste, né? Porque no RM inicial é 1, né? Aí no pós eles fizeram em torno de 5. Isso se espera, 5 repetições, né? Mas isso é uma coisa para se discutir dos autores, não é nada com vocês, né? Mas também esse termo até dá para deixar assim, porque tem algo de resistência ali, né? O cara não faz só uma, faz várias. Mas na verdade representa que aumentou força, principalmente, não tanto a resistência, né? Essa é a atenção que a gente tem que dar assim, quando a gente for aplicar esses testes. Aí teria que se fazer, sim, mais tempo mesmo. Às vezes se faz por tempo, né? O número de repetições em 1 minuto. Aquilo sim é uma resistência, porque o aluno faz mais, né? Que mais, pessoal? Me falem um pouquinho assim, ó, uma perguntinha. Eu não sei se vocês estão prontos, porque cada semestre os alunos se falam, mas se vocês não estão sabendo é porque os colegas de vocês não falaram para vocês. Mas a perguntinha clássica: me deem a mensagem desse artigo numa frase curta e sintética. Uma frase de 1 ou 2 linhas seria, tá? Não pode ser textão. É uma linha. Qual é a mensagem para levar para casa desse artigo? Posso? Vai. Eu achei que ele tivesse dito força. Não. Não, eu vou. Com o maior número de repetições, a gente tem a faixa mais eficiente para ganho de força muscular em crianças destreinadas. De 9 a 11,8 anos. Repete aí de novo essa frase. Com maior número de repetições, com treinamento de repetições ali perto de 8 a 11 repetições, a gente tem um treinamento mais eficiente para ganho de força muscular para crianças destreinadas. Legal. É por aí, né? Aí tem uma interpretação, né, William? Porque eu não estou bem lembrado, mas se não me engano, não teve diferença estatística. Eles dizem que são diferentes, assim, um aumentou um pouquinho mais, mas as diferenças acho que não foram, né, significativas. O Pedro está perguntando, eles deram a significância. O grupo que teve o resultado mais significativo mesmo, se comparando só os grupos de treinamento, foi o grupo de altas repetições, mas a gente não chegou a colocar todos os resultados, todas as significâncias que tiveram, porque, na verdade, esse artigo ele teve milhões e milhões de resultados. Eles acharam 1001 coisas e a gente pegou o mais relevante aqui para a matéria, né? Muito Então, bom. E fizeram boas escolhas, mas então teve diferença entre os grupos também, não foi só contra o controle? Sim. Não, o grupo foi o grupo de altas repetições. Foi o mais significativo. Tanto que a tabela tinha 3 cores até para mostrar, porque como ele compara da 4ª semana para o início, da 8ª semana para a 4ª, e a gente teve que fazer dar um jeito. Não, e ficou bem bom, gente. Ficou bem bom, tá? Tu vê que eu estou perguntando coisas e aí vocês estão tirando algumas coisas, mas tu vê que quando a gente organiza e dá tempo, assim, vocês tiraram o essencial do artigo. Ficou bem bom mesmo a organização. Tá? Eu não conhecia, a maioria de vocês, acho que vocês não tinham aparecido em tela. Que bom que a gente agora tá se encontrando. Tá? Eu estou satisfeito, pessoal. Parabéns pela apresentação e tá feito o carreto. Obrigada. Você está pronto. Obrigada, professor. Valeu. Obrigado. O pessoal não abre nem o microfone para bater palma. Aí é brabo.
Bom, agora vamos entrando no próximo grupo aí. Vão se pronunciando para saber quem é. Bom dia, só para testar se está funcionando o áudio. O Bom dia. da Andrea. A Andrea, um monte de vezes entrou antes aí, né? Só vi o aviso no e-mail. E eu tenho um colega italiano que se chama, um amigão que se chama Andrea Monte. E tu é Andrea Mello, né? Monteiro de Mello. Monteiro, é. Quando eu olhava, eu sempre pensava, pô, mas o André tá aí, o que tem a ver? O André é nome de homem na Itália, né? André, assim. André. Não, olha quantas vezes lembrei da figura. Muito bem. Vão entrando aí, eu vou me organizando. Se quiserem já testar o slide. Ah, tá. Eu tô com dificuldade de compartilhar a tela. Eu devo ter feito como host, eu devo ter te segurado, Gabriel. Não, eu acho que eu tô podendo, só não consigo compartilhar a minha janela do Chrome, não tô conseguindo isso. A janela do Chrome, aí tu já tá compartilhando coisa estranha. Tu não tem um arquivo PowerPoint? Não, vou fazer pelo janela do Chrome. Tá, aí que dá Eu apresentei pela internet também. Mas apareceu para mim a opção, quando tu bota em compartilhar a tela, aparece todas as abas que estão abertas no teu computador. E aí tu coloca ali. Pois é, Nana, quem sabe pode ser que tu esteja ainda compartilhando, não sei. Porque não tá aparecendo isso para mim. Eu não tô compartilhando, eu acho. Eu não tô mostrando nada aqui para mim. Estranho. Não aparece aquelas janelinhas para tu escolher, Gabriel? É isso ou tu não... Não tá aparecendo todas as janelas que deveriam estar abertas, sabe? Saco. Pô, tô com várias abas abertas. Ou tu já tentou desktop mesmo, ou janela de trabalho? Tem uma opção dali que é aquela geral, assim, é apresentar o que está aparecendo. No meu aparece em inglês desktop, né? Que é tipo janela de trabalho. Então fica sempre a janela que está genérica, né? Não, é uma opção mais específica. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa. É que o Gabriel não tem muita experiência, ele não é de abrir a câmera, né, aqui, não é de participar tanto em aula, aí ele se perde quando abre. Né? Vamos ver. Eu tô nervoso quanto à presença, cara. É isso, também. Eu meto medo. Não, mas agora foi. Agora foi. Esse tá indo. Deixa eu ver aqui. Vediamo, ragazzo, vediamo questo cacchio di presentazione, cosa fa? Agora foi. Iniciou o screen sharing, aí como é lentinho o computador dele, daqui 10 segundos vai estar. Tá compartilhando para vocês? Tá mostrando, não em modo de apresentação, mas já tá mostrando aí. O grupo é Agatha, Guilherme, Andréia e Gabriel? Perdi alguém? Isso, tem o Alessandro também, só que ele não vai poder participar da apresentação por questões pessoais. Acho que o Gabriel já deve ter falado com o senhor. Eu te mandei, Tata, uma mensagem, tá? No WhatsApp depois. Depois explica, tá? Não tem gato. Tá. Ô, Tata, desculpa, tá travando tudo aqui. Ai, que saco. Sim, mas apresentar em Chrome, né? É coisa de... É muito tecnológico. Bota isso em PowerPoint, não tem como descarregar. É que agora vai. Pô, a gente testou tudo ontem. Porque vocês devem ter feito colaborativamente, aí deixam nessas coisas moderninhas. E aí, né? Cadê tudo isso? Agora foi. Deixa eu só fazer o seguinte. Hoje eu nem comecei com as piadas lá do israelense, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa enquanto o Gabriel vai vendo aí. Deixa eu ver se tem alguma piada sem graça do professor para a gente quebrar um pouco o gelo. Uma foto minha ali, é isso? Nem pediram direitos. Gabriel tá passando tudo por slides. Pode ir. Agora pode iniciar, tá? Tá aparecendo os melhores momentos. Esse aqui Posso começar? Não, calma, tudo a seu tempo. Esse aqui é o cara, Oder de Rechave, algo do gênero, né?
Muito Tudo bem. concorrido. É, isso aí. Cuidado, sua apresentação está congelada no Zoom. Tá, olha o cachorro, coitadinho. Tadinho do cachorro. Cachorro aqueles de caça. É só piada sem graça. Tudo bem. Pessoal, deixa eu ver aqui, espera aí. Vamos dar continuidade às apresentações, então, do seminário. Quem não estiver apresentando, lembrem de desligar ali o microfone. Tá? Lembrando, você tem 10 minutos para a apresentação. Tudo com vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Agatha e o grupo é composto pela Andréia, pelo Gabriel, o Guilherme e o Alessandro. Nós vamos falar sobre o artigo Intervalo de Alta Intensidade HIIT versus Intensidade Moderada MIT, treinamento para melhorar a saúde cardiometabólica em homens com sobrepeso ou obesos, um ensaio clínico randomizado, escrito por Gordon Fisher e colaboradores, que saiu na revista PLOS ONE do ano de 2015. Bom, a gente começa falando sobre a obesidade. A obesidade é ligada a multifatores, e esses fatores podem ser relacionados à hereditariedade, à má alimentação, sedentarismo e noites de sono mal dormidas. Além disso, a obesidade também está ligada a doenças cardiovasculares e à dislipidemia. A gente pode ver que hoje em dia muitas crianças já estão obesas na infância. E essas crianças obesas na infância têm grandes chances de se tornarem adultos obesos e não praticarem o nível de atividade física recomendado. O American College recomenda que os adultos realizem no mínimo 30 minutos de atividade física com uma intensidade moderada por pelo menos 5 dias por semana, ou 20 minutos de atividade física com uma intensidade mais vigorosa por pelo menos 3 dias por semana, além daquelas atividades de vida diária, que seria levantar e desligar a TV, ir caminhando até o mercado ou fazer caminhadas. O artigo traz também que um grande fator que impede as pessoas a realizarem atividade física atualmente é a questão do tempo. Muitas pessoas ainda falam que não tem tempo e com isso não praticam atividade física. Então, tem alguns estudos que estão tentando buscar assim, alguns métodos de treinamento que sejam mais eficientes na questão do tempo. E com isso entra o HIIT, pois o HIIT ele é composto de sprints que duram 30 segundos mais a fase de recuperação, que apresenta um menor risco cardiometabólico e uma maior economia de tempo. Assim, tem alguns autores que sugerem que o HIIT seria melhor do que o MIT devido a essa otimização do tempo. E com isso faria com que o pessoal aderisse melhor ao programa de exercícios. E a gente pode ver que as adaptações do HIIT são semelhantes às adaptações do MIT. E aí, como adaptações do HIIT, a gente pode mencionar algumas, que são adaptações metabólicas, musculoesqueléticas, adaptações cardiovasculares, adaptações na função vascular, além da composição corporal, que diminui a composição corporal, diminui a gordura subcutânea que a gente encontra, aumenta a massa livre de gorduras e também melhora a resistência e a sensibilidade à insulina. Bom, o objetivo do artigo era comparar 6 semanas de treino HIIT e 6 semanas de treino MIT, para ver, comparar a melhor composição corporal, a sensibilidade à insulina, a pressão arterial, os lipídios no sangue e a aptidão cardiovascular em uma corte de homens jovens e sedentários que tinham sobrepeso. A metodologia do artigo ele foi composto por 28 homens sedentários com sobrepeso, todos com idade entre 17 e 22 anos, e a gente pode ver que foi um grupo de intervenção de jovens adultos, e eles não poderiam ser fumantes, e além disso, os critérios de inclusão. Eles tinham que ter um IMC de 25 a 30 quilogramas por metros quadrados e sendo sedentários. Todos tinham que ter uma resistência, uma tolerância normal à glicose e nenhum podia fazer uso de medicamentos que pudessem vir a atrapalhar na composição corporal ou no metabolismo. Ideia. Perdão, gente. Foi um ensaio clínico randomizado, controlado de 6 semanas em um local único. Os participantes eles foram designados aleatoriamente para grupos de treinamento de HIIT ou de MIT. Foram no total 28 participantes, 13 do MIT e 15 do HIIT, sendo que 3 participantes do MIT desistiram e 2 do HIIT. Eles também foram submetidos a uma avaliação inicial, 6 semanas de treinamento e foram avaliados no pós-treinamento também. O protocolo de teste do pré-treinamento foi realizado em 4 dias. No primeiro dia, em jejum, foram avaliadas a taxa metabólica de repouso, composição corporal e a pressão arterial. No segundo dia, foi realizado um teste de tolerância à glicose oral. E também amostras de sangue foram retiradas para análise de lipoproteínas.
No dia 3, foi realizado um teste incremental de VO2 pico e um ciclo ergômetro com frenagem eletrônica. E o maior VO2 alcançado no último estágio foi anotado como o VO2 pico. No quarto e último dia, foi realizado um teste de potência anaeróbica, o Wingate, com resistência determinada pelo peso corporal, de 30 segundos. Dados foram coletados e analisados eletronicamente usando o software Anaerobic Test e as avaliações de VO2 pico e Wingate foram separadas por 24 horas. Sobre o treino de exercícios, o HIIT ele foi realizado com um ciclo ergômetro com freio eletrônico e os participantes realizaram um protocolo de 20 minutos que consistiam em 4 minutos de ciclismo a 15% da potência anaeróbica máxima, seguido por 30 segundos a 85% da potência anaeróbica máxima e finalizando na forma de volta calma, um volume de 2 minutos a 15% da potência anaeróbica máxima. Esse ciclo ele foi repetido 4 vezes e o intervalo era de 4 minutos entre essas repetições. Esse treinamento ele foi realizado 3 dias na semana, com 24 horas de descanso entre cada sessão, durante 6 semanas. Sobre o treinamento do MIT, foi realizado em forma de um ciclismo contínuo, de 45 a 60 minutos, a 55 a 65% do VO2 pico, aumentando ao longo do tempo para 60 minutos e 65%, conforme os participantes conseguiam. Também foi realizado num ciclo ergômetro Monarch. Esse treinamento ele foi realizado 5 dias por semana, durante 6 semanas, e a frequência cardíaca foi registrada a cada 5 minutos e no minuto 4 da recuperação. Sobre o protocolo de teste do pós-treinamento, foram realizadas avaliações da taxa metabólica, composição corporal, pressão arterial e teste de tolerância à glicose oral. E essas avaliações foram realizadas com pelo menos 24 horas após a última sessão de treinamento. Também foram avaliados o VO2 pico e o Wingate, que foram avaliados em 72 horas após a última sessão de treinamento. Bom, com relação à análise estatística, tivemos que todos os cálculos foram feitos usando o software SES 9.4. Todos os dados são apresentados como média de desvio padrão e as diferenças entre os grupos no início do estudo foram avaliadas usando um teste T de 2 amostras para variáveis contínuas, ou o teste do Q² para variável categórica raça. Da mesma forma, também teve a verificação para confirmar as melhorias metabólicas esperadas de acontecer em um estudo de exercício com 2 grupos de tratamentos ativos, sendo as diferenças pré-pós gerais testadas usando um teste T pareado. Da mesma forma, a análise primária avaliou o efeito do tratamento na mudança ao longo do tempo, usando o modelo ANCOVA para avaliar os resultados da linha de base e proporções de exercícios programados para HIIT e NIT como covariáveis. Bom, como os nossos resultados foram encontrados sendo assim, então foram encontrados as características da linha de base, tanto para HIIT quanto para NIT, os dados de treinamento de exercício e compromisso de tempo semanal por grupo de exercício, obtendo uma potência média de pico de 810 watts, durante os intervalos de 140 watts durante a recuperação para HIIT. A potência média para NIT foi de 138 watts, e essas cargas correspondem respectivamente a 325% e 56% do VO2 pico durante sessões de HIIT, e 55% para sessões de NIT. E também vale destacar que os participantes do HIIT tinham um percentual de gordura corporal significativamente maior em comparação ao NIT no início do estudo, conforme está destacado na tabela, com um P de 0,0454, e nenhuma outra diferença significativa estatística foi encontrada. Já na composição corporal e variáveis fisiológicas ao longo do tempo, como havia 2 grupos de tratamento ativo, foi prudente avaliar se obteve um benefício geral dos resultados metabólicos ao longo do tempo. Sendo assim, os resultados de análise descritiva, ou seja, não interferencial, estão destacados na tabela, sendo que a randomização para qualquer condição foi obtida melhorias significativas na gordura corporal, colesterol total, LDL médio, HDL, triglicerídeos, sensibilidade à insulina e o VO2 de pico. E todos os resultados, como está destacado na tabela, obtiveram uma significância estatística adotando um P menor ou igual a 0,05. Além disso, a análise primária, os modelos ANCOVA, comparando os scores de mudança entre os grupos, apontou uma diferença na melhora do VO2 pico entre HIIT e NIT.
Só que de modo que o MIT melhorou o VO2 em 11,1%, enquanto o HIIT melhorou apenas 2,1%. E nenhuma outra diferença estatística foi encontrada. O objetivo, como dito anteriormente, foi comparar 6 semanas de treinamento HIIT com o MIT para melhorar os fatores de riscos cardiometabólicos em homens jovens sedentários, obesos ou com sobrepeso. Os indivíduos selecionados para o grupo MIT apresentaram uma melhora significativamente maior na aptidão cardiovascular que os do grupo HIIT, mas somente essa diferença significativa foi observada. Os participantes de ambos os grupos apresentaram melhoras na sensibilidade à insulina, redução dos lipídios no sangue, redução do percentual de gordura corporal e melhora na aptidão cardiovascular. Um fator limitante desse estudo foi a falta de um grupo controle sem exercícios, pois se a gente tivesse esse grupo, a gente podia ver melhor e comparar as respostas e adaptações do exercício em si. Concluindo, o estudo demonstrou que tanto o HIIT e o MIT estão associados a melhorias na saúde cardiometabólica no grupo estudado. A única diferença significativa foi uma melhora maior na aptidão cardiovascular no grupo MIT comparado ao grupo HIIT, sugerindo que para tentar melhorar a aptidão cardiovascular geral é mais indicado usar o MIT, né, do que o HIIT. Era isso. Obrigado a todos. Bom dia. Muito bem. Gostei do Era Isso. 10h40. Os caras arriscaram. Eu achei ali. Quando o Gabriel começou a dar resultado de baseline, eu disse, agora se perdeu, né? Mas não. Até não. Parabéns. Conseguiram manter o tempo, pessoal. Mas mesmo assim, eu vi ali a introdução, ficou em 3 minutos e meio e tal. E a discussão, de certa forma, ficou mais curta. Assim, o Guilherme, vamos resumir, né? O Guilherme teve menos tempo, e o Gabriel também, um pouco menos, mas mais o Guilherme teve menos tempo de apresentar. Mas ficou muito bom, tá? No geral, tá? Boa qualidade. Se nota que vocês prepararam a apresentação, tiveram uma organização, tá? No formato tá ok. Agora, sobre a mensagem principal. O artigo é super interessante. Ele mostra já um design avançado de estudo. Mas ele tem alguns probleminhas, né? No início da discussão ele comenta isso, né? Que a falta do grupo controle abre uma brecha para possibilidades, né? Tem um efeito Hawthorne que eles não usam, a gente costuma usar, que indica essa questão de placebo sobre o treino, né? Mas eles vão indicar mesmo que a falta de controle disso pode também adicionar coisas como a questão de hábitos de vida, alimentação, por aí vai. Mesmo assim, eu acho que os resultados são bem bons, né? Eles usam uma estatística correta, boa. A ANCOVA ela é bastante potente para isso. Não é hoje em dia a melhor, até a mais usual, vou dizer, porque não é melhor que a estatística tem tudo. Mas ela já tem a intenção de tratar, que isso é bom, que é considerar os alunos que caíram fora também e tal, levar em consideração esses aspectos mais reais, né? Que mais, gente? Assim, eu queria começar a questionar primeiro, assim, uma questão também de terminologia, tá? Que eu noto que é a tradução de vocês e às vezes escapa para o termo que é mais usado. Então eu vou ir nesse sentido como eu fiz com o outro grupo também, só para a gente acertar a linguagem. Andréia, eu acho que foi Andréia, se não me engano, mas tu falaste assim que foi usado um cicloergômetro e mais de uma vez tu usou um termo que é com frenagem eletrônica e freio eletrônico. O que é isso? Assim, me explica só, me esclarece isso. O que é? Ou pede aos universitários que eu vou pedir ajuda para os universitários, que eu não conheço. Não tem problema. Carta, diga. Carta, quando tu fala de cicloergômetro, tu tá falando de uma bicicleta presa, né? Então, quando tu faz essa frenagem eletrônica, está relacionado com a forma que é dada a intensidade que é adquirida a partir do percentual que é calculado do peso do indivíduo. Então, é isso que está querendo explicar com frenagem eletrônica. Modo eletrônico. Não, tá ótimo. Eu só sugiro vocês que usem o termo resistência eletrônica, porque é isso. Tu tem que... frenagem porque é o sentido de causar resistência, né? Mas ele meio que não é muito intuitivo, assim, tu imaginar uma frenagem mesmo externa, como às vezes se pode pensar intuitivamente, né? É uma resistência só, que é controlada eletronicamente.
né? As bicicletas antigas tinham a frenagem, essa mecânica, né, que a gente chamava, que era um atrito, nada mais é do que um sistema de atrito que pressionava mais e aumentava a resistência, né? Tu girava lá um negócio exatamente da Monarch e tu causava essa resistência maior, né? Que é uma forma de frenagem, é o que tu usa nos freios, né, mecânicos, né? Mas fica estranho porque até o caso ali não é para manter a velocidade, tu só vai aumentando a dificuldade e vai mantendo uma certa carga, né, com maior resistência. É isso aí. Agora uma outra coisa que é um pouquinho mais avançada, tá? Até bastante, assim, mas é para testar vocês, tá? Não tem problema. Vocês me comentaram ali sobre o delineamento do estudo. Coitada, acho que sobrou para a Andrea também, mas fica para o grupo aberto. O design do estudo? Que assim, ó, não, na hora da organização do treino, do MIT, tá, do moderado, eles usam percentuais se não me engano, da potência aeróbica máxima, né, no MIT. O que eu quero falar com vocês é assim, ó, do que vocês viram na disciplina sobre treinos de resistência, sobre meus assuntos lá iniciais, que eu falei bastante de controles de intensidade, com o que eles fizeram de testes, eles poderiam ter feito o melhor controle dessas intensidades, ou vocês acham que está ok essa forma? Olha, eu acho que tá ok, né? Ali eles falam que eles vão aumentar conforme o indivíduo é capaz, né? Eles começam com 55% e vai até 65%. Então, eu acho que sim, não sei, Gabriel. Tá. E o volume acontece o quê? Tu tá indo para outro lado, que era a segunda pergunta, mas já vamos por aí. Para onde? Não, mas o volume faz o quê? Tu me falou ali que a intensidade é aumentada, né? Mais ou menos de tanto a tanto, 55 a 65, se não me engano, né? Sim. O volume, ele é contínuo, ele aumenta também, né? Ele pode ser de 45 a 60, daí também vai ser aumentado conforme o indivíduo vai conseguindo realizar, né? Então eu vou para a segunda pergunta também, que é uma coisa bem avançada, que eu comentei lá como detalhe e tal, mas vê se você se lembra. Vocês têm crítica sobre essa distribuição de volume e intensidade que foi feita? Ou vocês... Como é que vocês interpretam isso? Está tudo ok? É isso mesmo? Tá bom? Ou não? Na verdade pro MIT, foi até uma discussão nossa, né? Porque, assim, uma coisa que apresenta, e foi até... na verdade, os autores se surpreenderam, na escrita aparece, que o VO2 pico foi maior no MIT do que no HIIT. Né? Daí, o que a gente ficou pensando? Porque no MIT teve uma distribuição de 5 vezes por semana, sendo que no HIIT foi 3 vezes por semana. Eu vejo que o HIIT ele foi bem periodizado, tendo um descanso de 24 horas, foi uma periodização bem ondulatória. Já o MIT não tanto. Né? Eu acho que 5 vezes todos os dias, quem sabe não seja a melhor estratégia. Poderia ter uma melhor distribuição nos dias de intervenção para esse grupo de treinamento. Pode ser, até responderam mais do que eu queria, mas assim, ó, só para trazer o que a gente viu na disciplina, que é assim, ó, que às vezes o aluno se engana, ele olha ali e diz, não, mas o professor disse aquilo. O que acontece? Resumindo, o MIT ele traz aumentos de volume e intensidade concomitantes, né? E aí, como o Gabriel falou, tá, não foi bem ondulado num e no outro. Mas o que acontece? É possível num grupo inicial até tu ter essa liberdade, né? Primeiro que assim, ó, tem que lembrar só, o que eu queria adicionar só é que tem muitos estudos, como é esse caso, que às vezes o volume vai aumentando também, porque muitas vezes são alunos que vêm com alguma dificuldade, nesse caso tem sobrepeso e tal, obesidade, então isso já se justifica eles terem esse déficit, então muitas vezes tu tem que achar um volume mais alto para depois trabalhar melhor com a ondulatoriedade no sentido do volume e intensidade, aquele X do volume da intensidade. É só isso que eu queria adicionar, mas era um detalhe e não está nem muito claro, né? Mas que é importante a gente lembrar. Poderia ser, se justifica por causa disso. E depois sabendo que é melhor trabalhar com o volume e intensidade também caindo mais definido, né? E o Gabriel trouxe outro elemento que também é importante. Então tá ok, gente, dessa parte. Agora a primeira pergunta, né? Volto lá. A forma de controle da intensidade do MIT. Tá ok? Poderia ser melhor. A Agatha também pode falar, se quiser.
Tá, já que ninguém vai falar, eu vou falar. A forma de controle da intensidade do NIT, a ideia mesmo é partir de uma carga progressiva, né? Aumentado, principalmente porque a gente está falando de obesos que na ideia eram sedentários, né? Era um grupo sedentário. Então, até para o próprio critério de inclusão, já que era sedentário, é fazer aquela ideia de progressão e depois uma progressão, claro, ao longo do tempo, mas um caráter mais ondulatório. Então, até critico a forma de ser 5 dias, né? Imagina que foi uma segunda a sexta, né? Mas também deveria ter uma progressão, quem sabe, um pouquinho mais gradativa, né? Quem sabe 55, 60, 65. Gabriel, né? tá certo, mas a minha pergunta é sobre o controle da intensidade só. Não é tanto sobre a carga total, o impacto sobre... Eu entendo isso que tu está falando, mas é mais sobre a forma de controle de intensidade. Pelo que se sabe hoje, mais moderno em treinamento aeróbico, inclusive saiu um artigo muito bom nos últimos 1 ou 2 meses do Bishop revisando tudo isso de novo, assim, e confirmando aquilo que alguns falam, assim, e eu falo em aula só da intensidade, eu trago um exemplo em aula, e aqui apareceu uma forma que é muito boa, é super moderna. Frequência cardíaca máxima. Eles fazem o controle da intensidade a partir da frequência cardíaca máxima. Tá, isso. Não, mas, tudo bem, é isso, mas eles pegam percentuais da máxima, né? Isso. O que poderia ser feito de melhor? Já que tem os testes máximos, como é que eles poderiam controlar? E isso está referenciado no artigo do Bishop, inclusive, agora publicado. Eles poderiam estimar a partir do teste preliminar que fizeram, né? Não, mas parece que foi isso. Eles usam percentuais da máxima do teste. Não sei, isso eles, pelo que eu entendi, é o que eles fazem, mas o que eles poderiam ter feito de melhor do que a gente viu na disciplina. Quando eu dei exemplo de controles de intensidade, dá para ser melhor, dá para ser melhor. Depois eu faço um giro, mas não adianta também ser o melhor e esquecer de tais coisas. E aí eu falo do conhecimento, né? A mensagem que eu dou nesse. Não lembram? Não, é bem simples, gente. São ligados aos limiares metabólicos. Se tu bota, claro que é grupos homogêneos, então esse problema não é tão grande porque não tem que ter tanta variação. Mas quando tu bota o aluno a treinar a 65% da frequência cardíaca máxima ou do VO2 máximo, que for, os alunos podem estar em metabolismos um pouquinho diferentes, né? É aquela história dos limiares em relação ao máximo. E aí, nesse artigo do Bishop, inclusive, eu sugiro, quem gosta desse assunto, e esse liga muito a fisiologia com treinamento, sabe? É muito bom esse artigo. Ele traz esse aspecto, que tinha frases ali que eu me lembrava, vou dar um caso, tá? O Cruel falando, tem furo usar os percentuais, tem que ser percentual do limiar. A gente sabe que não é bem assim, tem muita gente que aceita, se o grupo é homogêneo, esse erro é menor. Mas quando a gente fala de treino, claro, temos que tentar fazer o melhor. E nesse caso eles tinham, né? Eles tinham o VO2 e tinham os limiares. Então eles poderiam ter controlado por percentuais de limiares, para ter certeza que os caras estavam em determinados domínios de intensidade, né? Resumindo, essa que é a ideia. Tá? É isso que eu queria fazer, vocês perguntar. Eu fiz na disciplina, não lembro bem se mais no início, no final, em algum momento eu trago exemplos de controle de intensidade. Eu digo, dá para controlar por velocidade, mas tem furo, dá para controlar por frequência cardíaca, mas tem furo, dá para controlar por percentual da frequência cardíaca máxima, mas tem furo, dá para controlar por percentual do VO2, mas também tem furo, porque depende do tempo que o cara dura naqueles também. Então, eu trouxe tudo isso para dizer que também, no fim das contas, as velocidades também podem ser usadas, se bem usadas, né? Resumindo um pouco, era isso. E vamos terminar aqui, gente. Estou fazendo a perguntinha sacana. Me deem a mensagem do artigo numa frase sucinta, mas dessa vez o Gabriel não vai poder responder. Eu falo. Não, a mensagem que fica é que tanto o HIIT quanto o MIT, os dois são treinamentos que estão relacionados, né, à saúde cardiometabólica. Mas que, nesse estudo, o MIT ele sugeriu que para aptidão cardiovascular geral é mais sugerido o MIT. Só que, em questão de otimização de tempo, né, que é um problema que a gente vive atualmente, o HIIT é mais indicado. Isso aí, com as duas possibilidades. Sabendo que um teve maior resultado, mas o outro também melhora e tem o ganho do tempo, né? Legal. Pessoal, eu sei que está fora do tempo, agora é curiosidade total. Vocês viram alguma informação sobre controle da carga total, assim, que os grupos tenham sido equilibrados pela carga total? Eu não li em detalhe, então talvez tenha. Agora não é pergunta mais. Não, acho que eu não cheguei a ver naquela parte lá.
Não tem mesmo. Esse é um problema, tá? Até para o outro lado. Vejam que quando os autores querem, às vezes, até dependendo do grupo de pesquisa que é, você já sabe até o que o cara vai fazer, porque ele vai querer puxar para alguma coisa. Mas nesse caso, vocês falaram, né? O volume do MIT ali, a frequência de treino, parece ser muito grande, né? É neles que treinam 5 vezes, né? Então, ali tu já vê uma coisa estranha, assim, né? Então confirma essa questão, assim, essa questão do controle da carga total. Em estudos de treinamento, isso vocês já podem ver para os próximos grupos, se estão ouvindo. É sempre importante saber. Tem 2 tipos de treinamento. Tá, mas como a carga total foi controlada? Porque não adianta, tipo, geralmente o problema é o contrário, não é o que deu nesse artigo. Geralmente é o HIIT mostrando coisa melhor. Mas aí quando tu vai ver, não tem controle de treino. Os caras treinam HIIT assim, e às vezes treinam com carga menor, o mesmo tempo. É claro que vai dar vantagem para o HIIT, né? Tu treina uma intensidade muito maior e o volume igual, a carga total do HIIT vai ser maior. Nesse caso é o contrário, é o MIT que deu, provavelmente a carga é maior, mas dá para calcular isso também. Até a gente pode brincar um dia desses para ver se é. E até escrever uma cartinha para esses caras, né? Mas eu não sei que ano é, esse artigo já foi, né? É 2015. Já escrever cartinha. Cartinha para o editor para ficar incomodando, porque os caras fazem umas barbaridades e fazem isso. Mas nesse caso eu não sei, eu tenho que ver mesmo em detalhe e calcular isso, e tem como, né? Se der tempo a gente vai até falar disso, dos métodos disso, até brincando no Excel para como controlar a carga de modo moderno, assim, mais atual. Pessoal, parabéns, tá? Em geral, tá bem bom aí também o resumo aí que vocês deram. Parabéns para o grupo. Agatha, foi muito bem. Eu vi, eu não sei se era o vídeo, mas parecia que tua voz estava tremendo um pouco. E pode ser que seja também a ansiedade, mas tomara que não, tá? Mas se for, fica tranquila e lembra de tentar pensar que está em casa, que está entre amigos. Eu sempre me coloquei assim. Foi um pouco dos dois, na verdade. A internet está oscilando e também fiquei um pouco nervosa, mas foi um pouquinho dos dois. Que bom, mas fica lembrando disso, porque ainda mais com essa pandemia, com essa carga mental que a gente tem que se cuidar, tem que passar bem e tentar curtir esse momento dentro do possível, né? Lembrar do que importa, que é conhecimento, e não ficar achando que sabe, que não sabe, errou, não, mas se divertir com o conhecimento. Tá? Valeu, gente. Parabéns. Vamos para o próximo grupo? Sim. Ai. E aí, Hamilton? Como é que estamos? Será que a gente já perdeu um grupo? Isso aqui é que nem aquele faca na caveira, os caras vão caindo. Pede para sair. Estamos aí, né? O grupo do Ricardo Jerk. Opa, Locomotion dá para apertar mais, né? A gente brinca. Aí sim que os caras não vêm, ainda eu faço as brincadeiras sem graça. Leonardo e Matheus Henke. O Matheus Henke era um dos alunos que estava toda hora entrando. Em algumas aulas o cara entrava 3 vezes. Devia cair a rede. Então deve ter caído de novo, né? Os 3, tem alguém aí ou não? Eu só estou escutando a galinha lá do Hamilton. É? Tá? Eu esqueci de colocar no mudo aqui. Não, deixa. Deixei aberto o microfone. Deixa que é bom, dá até uma calmaria. Cantando, né, aqui no nosso bairro. Uma participação diferente, né? E veio o calor, o que eu notei esses dias, que tá cantando, os passarinhos estão tudo louco. Primavera, um calorzinho. Aí, ó, foi falar, chamada e se pronunciou. Pessoal, eu vou dar mais uma chance aí. Eu vi o Ricardo entrando na aula hoje, não sei o que aconteceu com eles, mas tudo bem. Se não estiverem na apresentação, eu vou seguir o que está no plano, tá? Vocês vão ter que enviar o vídeo em separado, tá bom? E entre em contato para tirar dúvida, mas é só seguir o que está no plano, tá? Quem não puder apresentar, envia o vídeo, um link que dá bem mais trabalho, tem que lançar no YouTube, tem que produzir o vídeo e aí lançar no YouTube e aí vai ser avaliado por ali. Tá, gente? Vamos... e aí acabou os grupos. Tem algum grupo que queira apresentar hoje? Não. Não, né? Não tem ninguém preparado para hoje. É muita sacanagem, né? Botar o próximo, né?
Não, só tem um silêncio. Agora não tem nem as galinhas do Hamilton mais. Já colocamos aí, Leão. Bota aí para dar um barulho. Eu vejo a lista aqui. A próxima aula tem... Ah, não, tinha hoje ainda a Camila. Camila, Gilvana, Guilherme e Isabela. Tá por aí o grupo? Mais um que vai para... Oi, professor, tudo bom? Olá, tudo bem? A gente, como o nosso grupo tem alguns que não participam da aula por motivos externos, a gente já enviou o link para o senhor. Ah, tá, vocês já vão fazer assíncrono, tá? Tá legal, eu esqueci de tirar da lista, então. Tá. A gente já mandou, não sei se recebeu. Deixa eu ver até, já que estamos aqui mesmo, deixa eu dar... Quem é que me mandou o e-mail, sabe? Foi a Camila. Camila? Tá. Eu peguei 2 grupos que... Apresentação. Ah, sim, chegou a Camila. Deixa eu ver na minha lista agora das notas aqui, se eu já avaliei. Espera aí. Ah, não, esse grupo eu não coloquei aqui. Deixa eu botar na lista. Camila Miller, né? Companhia. Isso. Luísa Corá. Tá, deixa eu ver. Ah, então tá, pessoal. Então, deixa eu só finalizar aqui e tá feito por hoje. Estou com um edital louco lá, escrevendo 4 editais ao mesmo tempo. Tá uma loucura, gente, para atrair fundos para a ESEF, para trazer professores de fora. É bom dividir um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, porque os alunos acham que o pessoal lá dentro do laboratório fica só brincando. Então, mas tá numa loucura. Eu vou parar a gravação por hoje, então. Não temos mais nenhum grupo, né? O grupo do Ricardo não se apresentou, então também foi automaticamente colocado para o assíncrono. E